Bom, a ansiedade, por definição, é um conjunto de manifestações de um organismo frente a um evento que ele possa considerar ameaçador, que ele interprete como ameaçador. Essas respostas elas podem ser fisiológicas, cognitivas e comportamentais. No Brasil, 10% da população sofre de ansiedade. No mundo, 10% da população faz uso de um tranquilizante, que é uma classe de medicação que age para reduzir a ansiedade. Bom, a ansiedade está presente em quase todos os transtornos psicológicos e psiquiátricos. Você pega a esquizofrenia, tem um componente de ansiedade. O TDAH pode ter um componente de ansiedade. A depressão pode ter componente de ansiedade. A ansiedade ela é um misto de interpretações que a pessoa faz da situação, onde ela não se sinta segura ou preparada para enfrentar aquela situação, mas ela tem também um componente fisiológico, que é muito forte, o que faz também a pessoa ter ansiedade. Por exemplo, no transtorno de pânico, a pessoa às vezes ela não tem como base uma ansiedade, mas ela interpretando uma sensação, uma descarga, uma ativação de ansiedade que o corpo dela fez automaticamente sem ela ter consciência, ela interpreta aquilo de forma errada, aí já por um processo cognitivo e retroalimenta aquela ansiedade. Na ansiedade também tem o componente comportamental, onde a pessoa ela evita uma situação, ela foge de uma situação, ela fica imobilizada e dá o branco, ela não consegue lidar com aquilo. Então você trabalha com a abordagem comportamental, com técnicas de exposição. Só que em relação à fisiologia, aquela descarga neurofisiológica, até então você consegue trabalhar só com o auxílio da medicação, e que a gente sabe que não é eficaz em todas as pessoas e também tem um grande conjunto de manifestações que são desagradáveis também e tem pessoas que são aversivas à medicação. Então, o neurofeedback ele entra para complementar, para integrar o tratamento cognitivo-comportamental para atuar na redução da ansiedade fisiológica, neurofisiológica, na ativação neurofisiológica. Padrões cerebrais eles estão diretamente ligados a padrões mentais. Quando você altera o cérebro com uma química, com uma medicação, você está alterando um padrão cerebral que, consequentemente, vai alterar um padrão mental, a forma que a pessoa enxerga o mundo. Esses padrões mentais eles podem ser treinados também pelo neurofeedback. Por exemplo, o ritmo alfa ele é encontrado em pessoas tranquilas, pessoas que estão relaxadas, pessoas que estão tensas, com medo, ansiosas, elas têm um baixo ritmo alfa no cérebro. O que a gente faz? A gente treina para essas pessoas aumentar esse ritmo alfa. É um padrão de ansiedade. Outro ponto que a gente tem que diferenciar, que a gente costuma diferenciar na clínica, qual é o tipo de ansiedade da pessoa. Tem pessoas que têm ansiedade por pensar demais. A pessoa rumina, pensa, tem muita preocupação. Essas pessoas são caracterizadas por um excesso de ondas rápidas no cérebro, como se o cérebro dela estivesse funcionando demais, de forma desorganizada. Então, nessas pessoas com padrão de atividade excessiva, a gente treina para inibir essas ondas rápidas e também aumentar essas ondas alfa. Com isso, a gente consegue intervir na fisiologia, auxiliando a medicação ou até substituindo a medicação, de forma mais duradoura, né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa com transtorno de pânico, em que o transtorno de pânico ele tem a característica cognitiva, comportamental, mas tem uma característica muito marcante fisiológica. Como eu já falei, a pessoa passa mal, sente sensações fisiológicas, como o batimento cardíaco acelera, ele começa a suar, a respiração fica rápida, ela não tem uma respiração frequente e regular, né? Então o que a gente faz? A gente, com o auxílio do equipamento, a gente pega uma taxa de respiração ideal para aquela pessoa, para aquele organismo. Então ela vai aprendendo no dia a dia na clínica a se autorregular, isso de forma voluntária, a tua respiração. Com isso, consequentemente, ela ganha uma autorregulação também em seu batimento cardíaco, porque a respiração, o sistema respiratório e o cardíaco, eles têm uma sintonia fina, são até regulados na mesma região do cérebro. Então essa pessoa consegue se autorregular nesses padrões de resposta fisiológica. E isso ele conseguia já lidar um pouco com essa ansiedade, com essa reação dele ao sintoma.
trabalhou o comportamento, ele parou de evitar alguns compromissos, ele passou a andar de metrô, passou até a andar de avião. Outra coisa, a gente trabalha também ondas cerebrais. Por exemplo, essa pessoa ela tinha um padrão cerebral de reduzida onda alfa. Ele não tinha tanto excesso de onda rápida, mas tinha onda alfa em quantidade reduzida. Então a gente trabalhou com ele para ampliar essa quantidade de ondas alfa e com isso essa pessoa começou a ter menos reações. Ela falou, eu não sei o que acontece, mas eu vou para um lugar que antes eu me sentia muito ansioso, sentia todas aquelas reações e hoje simplesmente não acontece. Então ela começou a ter, além de ter um repertório cognitivo e comportamental, ela também teve o reforçamento que era a ausência dessas sensações fisiológicas, dessas respostas fisiológicas da ansiedade. Bom, como é que isso funciona na prática? Você pega, por exemplo, o exemplo que eu dei do paciente com transtorno de pânico. Então a pessoa quer aprender a se autorregular, quer aprender a respirar melhor, a baixar esse nível de ativação de ansiedade dele. Então, por exemplo, no biofeedback a gente coloca sensores no dedo dele para pegar a taxa de sudorese, a resistência da pele dele. Então essa pessoa ela coloca o sensor e ela começa a ver como ela está no momento. Então a gente fala, ó, tá vendo? Você está com uma ativação X, você está se sentindo ansioso? Às vezes ela fala, não, estou ansioso e ela está com uma ativação alta. Às vezes ela fala, estou ansioso e está com uma ativação baixa. Então assim, é a forma que ela percebe o corpo dela. Então a gente com as técnicas de respiração, de mindfulness, eles começam a fazer os exercícios diariamente. Então ela começa, o próprio computador, ele mostra por imagens visuais, por som, como que ele está. Por exemplo, a gente tem um protocolo bem legal, um design bem legal, que é um jardim que ele está todo sem cor, sem água, tem um riozinho no meio. Então essa pessoa começa a respirar. À medida que ela vai baixando a taxa de ativação dela, o cenário vai ficando bonito, vai aparecendo borboletas, o rio vai descendo. Então ela vai criando uma forma de enxergar a fisiologia dela. E isso fica mais fácil dela mensurar aquilo, de entender como ela está, nomear até e também lidar com aquilo. Agora já no neurofeedback o processo é praticamente o mesmo. Lembrando que é sempre, cada pessoa a gente faz uma avaliação prévia. Então a gente vai enxergar as necessidades dessa pessoa. Tem pessoas que o padrão é mais cognitivo, ela interpreta, mas o cérebro está dando condições dela transformar a cognição dela. Então a gente sempre faz uma avaliação prévia na pessoa. Então essa pessoa que a gente já identificou que tem uma baixa produção de alfa. Então a gente coloca o eletrodo na região que já foi avaliada e ela começa a escutar uma música de olhos fechados. Lembrando que alfa a gente sempre, normalmente, na maioria das vezes, treina de olhos fechados. A pessoa de olho fechado. Então ela está escutando uma música e está escutando uns sininhos. Tim, 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 tim. Cada vez que ela consegue aumentar esse ritmo no cérebro, ela recebe um feedback sonoro e a música, que é o áudio que a gente coloca para ela escutar, também vai aumentando, vai ficando mais nítida. Pense naquela criança que estava na escola e fazia a lição e a professora ia e dava uma estrelinha para ela. Quando você consegue aumentar o seu padrão alfa, você recebe um estímulo, um reforço positivo. Tim, tim. E com isso ela vai aprendendo, o cérebro dela vai aprendendo através da neuroplasticidade, aprendendo e criando novas conexões para produzir aquela frequência de onda, né? A parte visual, por exemplo, a gente quer reduzir o excesso de ondas rápidas. Então a pessoa está assistindo um filme. Então ela está assistindo um filme, ela consegue reduzir o excesso de ondas rápidas, o filme fica nítido, ela recebe também o sininho, o feedback do sininho ele é constante em todos os treinos. Só que ela está assistindo, então o som fica bom, o áudio do filme fica bom. Então assim, inconscientemente ela quer assistir aquele filme de forma agradável, com a imagem maior, com o som mais nítido. Então ela já começa a trabalhar, além de ela desenvolver recursos conscientemente, o próprio cérebro ele quer o reforço, ele começa a trabalhar em prol daquele estado, né? Qualquer pessoa, mesmo fazendo uso de medicação, está apta a fazer o treinamento cerebral. Basta procurar um profissional qualificado.